2, 1, 17 horas, vamos ver, muito bom, 17 horas, hoje é 29 de novembro do ano do Senhor de 2020, o ano da pandemia, e nós vamos começar a nossa live. Bem-vinda, Helena, o pessoal está chegando, 29 de novembro, né? Já está acabando o ano, e, bom, foi um ano que todo mundo vai se lembrar dele, né? Mas vamos em frente. Tudo bom, Helena? Helena que ainda deve estar lá na Espanha, né? Está na Espanha, e espero que esteja tudo bem aí. Marcelo acabou de entrar, muito bom, bem-vindo, meu irmão. Então, como sempre, Joanisval Gonçalves, nós vamos fazer as nossas lives, nós vamos fazer a nossa live, já são várias lives desde agosto, né, onde a gente falou de vários temas, que desde o início da Primeira Guerra Mundial, o final da Primeira Guerra Mundial, independência do Brasil, a gente falou de inteligência, a gente falou de cinema, e vários temas, vários assuntos que eu considero interessantes, foram ótimos bate-papos. Então, a gente continua hoje falando do Tribunal de Nuremberg, do julgamento dos grandes criminosos de guerra de Nuremberg. Só que antes disso, a gente passa para as efemérides da semana. Enquanto o pessoal chega, enquanto o pessoal está vindo, a gente fala das efemérides da semana. E a primeira efeméride que eu queria chamar a atenção a respeito dela é do dia 23 de novembro. A semana começou em 23 de novembro, essa semana. Olá, Rosane. E a primeira efeméride que eu queria falar dela aconteceu em 1891 e aconteceu no Brasil. Eu estou falando de 23 de novembro de 1891 com a primeira revolta da Armada. A primeira revolta da Armada, que não havia se conformado com o golpe de Estado que derrubou o imperador, que pôs fim à monarquia no Brasil, nós tivemos a primeira revolta da Armada iniciada em 23 de novembro de 1891. Na época, o almirante Custódio de Mello ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. Isso gerou uma tensão muito grande entre a Marinha e o Exército, e no final das contas nós tivemos isso acabou culminando na renúncia do Marechal Deodoro. Marechal Deodoro que renuncia praticamente 2 anos depois do golpe de Estado que ele liderou para derrubar o imperador. Beatriz está chegando também, bem-vinda, Bia. Então, 23 de novembro de 1891, a nossa primeira efeméride é a Revolta da Armada. No dia 24 do 11, só que dessa vez de 1859, 24 do 11 de 1859, aconteceu um evento. Flávio está chegando também, bem-vindo, Flávio. 24 de novembro de 1859 aconteceu um evento que para o mundo da ciência seria muito marcante e que revolucionaria a percepção do homem sobre si mesmo e sobre as suas relações com o mundo. No dia 24 de novembro de 1859, foi publicada a primeira edição de A Origem das Espécies, por Charles Darwin. Então, é um marco para quem é da área de ciência e para todo mundo, afinal de contas, o pensamento de Darwin. Darwin é um dos grandes pensadores do século XX, do século XIX, e sem dúvida nenhuma as contribuições que ele trouxe para o mundo da ciência geraram grandes revoluções. A Origem das Espécies, então, publicada em 24 de novembro de 1859. Eu estou falando agora para o pessoal que está chegando. Eu ainda estou nas efemérides, vou já acabar as efemérides. O som tá bom? Gabriel também, bem-vindo. Luana. Se o som estiver legal, Luana Monville, o som estiver legal, me digam aí, qualquer coisa a gente ajusta.
mas estamos nas efemérides ainda para esquentar. E foi também num dia 24 de novembro, só que dessa vez de 1963, que aconteceu um assassinato relacionado a um dos grandes assassinatos, a um dos grandes acontecimentos da história. Foi no dia 24 de novembro de 1963 que Lee Harvey Oswald, talvez tenham ouvido falar nele, o assassino de John Kennedy, o assassino de JFK, foi assassinado também. Ele foi assassinado por um mafioso, Jack Ruby, né? E com isso, né, o Kennedy havia sido assassinado alguns dias antes. A gente falou sobre Kennedy, sobre o assassinato do Kennedy na live passada, e com isso Lee Harvey Oswald foi preso, e quando era movimentado da custódia dele, há aquela cena, é só olhar no YouTube, o Jack Ruby pega uma pistola e mata Lee Harvey Oswald. Então aquele arquivo vivo desapareceu ali. E nunca se solucionou a questão do assassinato de JFK. Então, nesse sentido, 24 de novembro de 1963, alguns dias depois do presidente Kennedy, nós tivemos, e está passando um helicóptero aqui, nós tivemos o assassinato também de Lee Harvey Oswald. A gente fala inclusive do assassinato do presidente Kennedy no nosso curso online, no nosso mini curso sobre Guerra Fria, que começa nessa terça. Eu sei que aqui já tem alguns que estão inscritos, eu dou meu abraço aqui especial para quem já se inscreveu. Ainda dá tempo de se inscrever, nós já estamos com uma turminha bem legal, o grupo já está bem interessante. E nos dias 1º e 8 de dezembro, das 20 às 22, completamente pela internet, por via online, a gente vai fazer o nosso curso sobre Guerra Fria. A Beatriz acabou de colocar o link aqui para o nosso mini curso online. Obrigado, Bia. Quando acabar a live, se você quiser se inscrever, é só clicar aí. Também pode clicar no link que está no meu perfil aí do Instagram, que você tem acesso ao formulário de inscrição. Ainda dá tempo de se inscrever, a gente vai falar muito sobre Guerra Fria. Eu estou preparando a aula, eu estou preparando a nossa conversa, né? E está sendo muito interessante. Ontem de madrugada, Marcelo, o Marcelo está perguntando como me inscrever. A Beatriz botou um link aqui agora, e depois que acabar a live, você pode clicar no link que está aí no meu perfil. No meu perfil do Instagram tem um link e você pode clicar e ali tem um formulário de inscrição. De toda maneira, eu também posso, eu peço para a Beatriz lhe mandar o link ou me lembrar de te mandar o link, Marcelo, para o mini curso online, próxima semana, quer dizer, daqui a pouco, né? Daqui a 3 dias, dia 1º e 8 de dezembro, das 20 às 22. E já que a gente está falando do mini curso online, também tem mais uma efeméride, tem mais uma efeméride que eu quero chamar a atenção para ela, dessa semana, que aconteceu no dia 26/11, só que de 1950, e também no nosso contexto da Guerra Fria. Foi exatamente no dia 26 de novembro de 1950 que as tropas chinesas entram no território da Coreia do Norte e começam a expulsar as forças norte-americanas e sul-coreanas que estavam ali. E começam o contra-ataque da Coreia do Norte em 1950, eu estou falando da Guerra da Coreia, que começa a empurrar as forças lideradas pelos Estados Unidos, e uma nova reviravolta na Guerra da Coreia. Diga-se de passagem, a gente vai dedicar um tempo muito especial à Guerra da Coreia no nosso mini curso online. Tem umas coisas muito interessantes, né? E a Guerra da Coreia, que é também chamada de a Guerra Esquecida,
A Guerra Esquecida, a gente vai tratar dela no minicurso. Então, fica o convite para o minicurso online. Tá muito interessante, ainda dá tempo de se inscrever. Não tem por que pedir desculpa, Marcelo. O Marcelo pediu desculpa dizendo que ele está começando no Instagram. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente te ajuda. O minicurso vai ser por uma plataforma diferente do Instagram, é óbvio. E vai ser bem legal. Vai ser uma oportunidade da gente interagir. Então, ainda dá tempo de se inscrever. A turma está muito interessante e eu tenho preparado as aulas e tenho me divertido. Confesso a vocês que eu tenho me divertido preparando essas aulas. Ontem eu fui dormir 3 horas da manhã preparando a parte sobre Guerra do Vietnã. A parte sobre Guerra do Vietnã. E tá muito legal. Tá muito legal. Muito bem, muito bem. Para concluir as efemérides da semana. Opa, a Bia já respondeu aí, Marcelo, que ela vai lhe enviar o link. Para concluir as efemérides da semana, é sempre bom lembrar que no dia 27/11 de 1935, essa é uma data que jamais deve ser esquecida no Brasil, é a data da intentona comunista. É a data da intentona, foi uma tentativa dos comunistas de tomarem o poder, inclusive nos quartéis, e a frase "lembrai-vos de 35" ela é muito marcante, porque ali muitos militares, sobretudo oficiais das Forças Armadas, se viram diante da ameaça comunista, viram muitos colegas serem degolados enquanto dormiam, né? Em razão da intentona. Com a intentona, os comunistas tentaram tomar o poder, felizmente não conseguiram, mas aquele evento de 1935, que começou num dia 27 de novembro, deixou marcas profundas nas Forças Armadas, sobretudo no Exército Brasileiro. E quem era oficial, capitão, major, em 35, é quem vai liderar o Brasil na resposta ao comunismo na década de 60. E foi muito traumático para as Forças Armadas brasileiras, aquela tentativa de comunistas, inclusive infiltrados nessas Forças Armadas, de tomar o poder. Fica o lembrai-vos de 35, então. Né? 28/11, penúltima efeméride, 28/11, antepenúltima efeméride, 28/11, só que dessa vez de 1943, estava ocorrendo exatamente no dia 28/11, a famosa Conferência de Teherã. Conferência de Teherã, que reuniu na capital do Irã os três grandes, Churchill, Stalin e Roosevelt, para discutir os destinos dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. A gente estava no meio da Segunda Guerra, Stalingrado já tinha acontecido, o Exército Vermelho já estava varrendo os alemães em direção ao oeste, estava sendo preparado já o desembarque na Normandia, mas é claro que ali na Conferência de Teherã se destacou muito isso, e o mundo estava no meio daquela turbulência da Segunda Guerra Mundial. Teherã é muito importante, e junto com Teherã outras duas conferências são fundamentais, Yalta e Potsdam, essas duas em 1945, uma no início e outra em julho de 45. E essas conferências são tão importantes que a gente vai falar delas no nosso minicurso também. Tem uma parte dedicada às conferências de Yalta e Potsdam, exatamente porque essas conferências configuraram o mapa geopolítico do mundo nas décadas seguintes. Então, mais uma efeméride, fica a dica, e fica a dica também do nosso mini curso online. Penúltima efeméride, aí eu paro já para passar para o julgamento de Nuremberg. A penúltima efeméride aconteceu num dia 29 de novembro de 1807. 29 de novembro de 1807, nós temos a partida da família real portuguesa para o Brasil, que aqui chegaria em janeiro de 1808.
um dos eventos mais importantes da nossa história, um dos eventos mais importantes da história do Brasil, a vinda da família real. Eu comento, a gente conversa sobre a vinda da família real nas nossas lives, salvo engano, em setembro, final de agosto, início de setembro, nós fizemos uma live sobre o processo de independência. De fato, nós fizemos várias lives sobre o processo de independência, inclusive com convidados. Tivemos o Hélio Franchini e a Lívia, a esposa do Hélio tá aí. Lívia, mande o meu abraço para vocês e um abraço especial para o meu caríssimo Hélio, que ontem fez aniversário. Ontem o Hélio fez aniversário, então um abraço especial para o Hélio. A gente conversou muito, né, sobre o processo de independência, e se você quiser ver essas lives, é só ir ao meu canal no YouTube, Joanisval BSB, tudo junto, lá no YouTube. Veja as lives, curta, se inscreva no canal. Vocês já vão cansar de ouvir isso, mas como eu sempre digo, não cai o dedo se você se inscrever no meu canal do YouTube. Então, se inscreva no canal, né? Mas sua mãe babona dele, muito bem, a Lívia falando aí. Manda meu abraço. Se inscreva no canal no YouTube e veja essas lives que estão muito interessantes. A última live, a última efeméride da semana aconteceu também num dia 29 de novembro, exatamente um dia como hoje, só que há exatos 30 anos. No dia 29 de novembro de 1990, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução contra o Iraque. O Conselho de Segurança da ONU... é a Lívia, desculpa, Lívia. É a Lívia que é a mãe do Hélio. Eu não estava... Eu vi só o sobrenome, passa muito rápido. Eu pensei... Eu li Lívia e vi Ive. Desculpe. De todo jeito, parabéns para a senhora também. Afinal de contas, a senhora é mãe e há 43 anos, se não me engano, a senhora estava ganhando esse presente, né? Então, parabéns para a senhora também. Quando a gente faz aniversário, o aniversário é nosso e é dos pais da gente também, sobretudo da mãe. Então, fica meu abraço. Estou falando de 29 de novembro de 1990, o Iraque havia invadido o Kuwait e exatamente nessa data o Conselho de Segurança aprovou uma resolução determinando o uso da força contra o Iraque se esse não deixasse o Kuwait até 15 de janeiro de 91. A gente vai falar também, é um dos últimos temas no nosso mini curso online sobre Guerra Fria, que vai começar na próxima terça-feira, dia 1º, e com uma segunda aula no dia 8 de dezembro, né, sempre das 20 às 22, e um dos últimos acontecimentos da Guerra Fria que a gente vai falar sobre ele no nosso minicurso é exatamente a Guerra do Golfo, 30 anos da resolução que autorizou o uso da força contra o Iraque. Fica a efeméride do dia, então, e agora a gente já passa para o Tribunal de Nuremberg. A gente tinha começado a falar do julgamento dos grandes criminosos de guerra na live passada. Só que o tema foi tão empolgante que ficou com gosto de quero mais e a gente vai continuar falando de Nuremberg, agora com a perspectiva de ontem e hoje. A Beatriz acabou de colocar o link aqui para quem quiser fazer o mini curso online sobre Guerra Fria. Ainda dá tempo de se inscrever. E para a nossa live de hoje, se você tiver alguma dúvida ou coisa parecida, você clica nesse pontinho de interrogação que está embaixo, clica no pontinho de interrogação e fica a sua mensagem, porque muitas vezes passa rápido e eu não consigo ver. Então, se você deixar a pergunta aí, bem-vindo, André Valdivino chegando aí. André, a Beatriz acabou de colocar o link para inscrição no nosso mini curso online sobre Guerra Fria e você está convidado também. E vai ser bem legal. Vamos falar do julgamento de Nuremberg. Como eu disse na última conversa que a gente teve no domingo passado, quem está chegando pela primeira vez, todo domingo às 17 horas a gente tem uma live sobre temas os mais diversos, história, inteligência, a guerra, e a desta semana, assim como da semana passada, o tema é o Tribunal de Nuremberg. O julgamento dos 22 líderes, ou dos 22 homens considerados líderes na Alemanha nazista,
que foram levados a julgamento num evento que começou exatamente no dia 20 de novembro de 1945. Por isso, inclusive, as lives a esse respeito, E o julgamento de Nuremberg é um marco na história, não só na história do direito, mas na história da humanidade. Não é exagero falar nisso. É um grande divisor de águas. A gente fala um pouquinho dele também no nosso mini curso sobre Guerra Fria. Mas há um sistema internacional antes e um sistema internacional depois de Nuremberg. E Nuremberg é importante também porque ele é marcado por um grande simbolismo. Ele foi o canto do cisne do Terceiro Reich. Ele foi o desfecho da Segunda Guerra Mundial. E ele é simbólico porque tudo ali tinha uma razão de ser. A gente falou dos juízes, por exemplo, escolhidos entre representantes das potências. Eu vou afastar um pouco isso aqui. Se o som estiver ruim, vocês me avisam, porque às vezes eu percebo a imagem tremendo um pouco. Vamos ver se melhora. E os juízes de Nuremberg, eu acho que é porque ele fica tentando ajustar o foco. o Túlio está perguntando quem melhor escreveu sobre o julgamento de Nuremberg. Tem vários autores. Eu recomendo um porque eu gosto muito. A gente não tinha combinado dele fazer essa pergunta não, tá? Eu recomendo um porque eu gosto muito. O meu primeiro livro sobre o julgamento de Nuremberg. Hoje você só vai encontrar em sebo. A editora não me pagou nada da segunda edição e ainda faliu, né? Mas é a primeira obra escrita por um lusófono sobre o Tribunal de Nuremberg. Então fica a dica, né? Quem sabe num futuro próximo aí a gente não tenha uma nova edição, a gente não faça um outro livro até sobre Nuremberg. Tudo ali era simbólico. Como eu tinha dito na semana passada, os réus foram escolhidos a dedo. Então, Hitler havia morrido, havia cometido suicídio ao final da Segunda Guerra Mundial, em abril de 45. O Dr. Joseph Goebbels também. Né? Então, os aliados buscaram quem havia. Obrigado, Luana. A Luana disse que gosta muito. Quem havia sobrevivido e foi capturado pelas forças aliadas das grandes figuras do Terceiro Reich, foi levado a esse primeiro grande julgamento. E aí é interessante, como eu disse, foram escolhidos a dedo os réus, porque havia aqueles que eram candidatos naturais, o próprio Hermann Göring, que é a figura que mais se destaca no julgamento, e que representava, quer dizer, até o finalzinho, depois Hitler o destitui, mas até o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, Göring era o sucessor natural de Hitler. Então era natural que ele tivesse ali também. Figuras como o von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores, aquele que havia negociado com os soviéticos, é sempre bom lembrar o pacto Molotov-Ribbentrop, que deu margem, que possibilitou a invasão da Polônia e o início da Primeira Guerra Mundial. Rudolf Hess, que tinha sido ajudante de Hitler, tinha sido secretário de Hitler, inclusive ajudou, quem redigiu um pouco o Mein Kampf, quando Hitler estava preso, e as conversas dele com Rudolf Hess, Rudolf Hess tomava nota, e que em 1941, ou 41, Rudolf Hess pega um avião e decola para a Inglaterra, e lá na Inglaterra não se sabe até hoje se ele estava indo numa missão oficial para tentar negociar a paz, a Alemanha estava vencendo tudo ali naquele momento, ou se foi um devaneio, e Rudolf Hess ficou preso de 41 até o final da guerra em solo britânico. E aí ele é levado ao julgamento de Nuremberg também. Mas havia figuras, por exemplo, como símbolos dos vários segmentos da sociedade alemã. Os militares, naturalmente, inclusive o almirante Karl Dönitz, que era o presidente da Alemanha, era o sucessor de Hitler nomeado, né? Então um chefe de Estado, representantes, altos oficiais, o Jodl do Estado-Maior das Forças Armadas, né? Outros militares,
outros militares, então havia o segmento militar, havia aquelas figuras que haviam sido governantes das áreas ocupadas, havia aqueles que eram banqueiros, havia o Chart, que foi ministro da Economia, e no final da guerra, inclusive, foi preso num campo de concentração pelos nazistas, né? Mas foi levado porque ele representava o segmento econômico do Estado alemão que apoiou o Terceiro Reich. E tinha hora que apareceu algumas situações meio esdrúxulas, né? Por exemplo, o Dr. Goebbels, que representava a comunicação do Terceiro Reich, e eu falo doutor porque ele era doutor mesmo, aos 20 anos ele concluiu o doutorado dele na Alemanha, no início do século. Então, é por isso que eu falo doutor Goebbels. Havia morrido, naturalmente, e aí eles precisavam de alguém que representasse isso. E aí eles pegaram o número 2, que de fato era o porta-voz, era o grande radialista que falava para a população alemã e foi levado a julgamento, né? Pegaram o número 2 da SS, foi levado a julgamento, porque Himmler havia morrido. Chegou a um ponto, o von Papen, que havia se distanciado do governo já durante a guerra, mas o von Papen, que havia sido o primeiro-ministro da Alemanha antes de Hitler, né, e tinha sido inclusive embaixador na Turquia, né, que representava muito a aristocracia alemã, e foram pegando indivíduos que representassem todos esses segmentos. Teve um momento tão louco, e aí é uma história interessante, por exemplo, com relação ao Krupp. O Krupp, que queriam de toda maneira levá-lo a julgamento, o Krupp representava o segmento industrial alemão, sobretudo o segmento bélico, da indústria bélica alemã. Então, queriam levá-lo a julgamento, o Ministério Público queria levá-lo a julgamento. Só que os próprios médicos aliados e os médicos do Krupp disseram, olha, o Krupp está muito velho, não tem a menor condição de ir a julgamento, então não é possível. E peticionaram ao tribunal dizendo que não tinha jeito. Só que o negócio era tão particular, se eu puder usar esse termo, que a acusação simplesmente propõe que, em vez do Krupp, fosse colocado o filho dele para julgamento, né? Ou seja, quem é da área de direito, a pena passaria da pessoa do réu, né, e chegaria aos seus herdeiros. Essa era a proposta do Ministério Público, né? Mas isso acabou não acontecendo. O tribunal achou que era passar daquela linha tênue, né? Então, Gouveia chegou aqui, Daniel chegou também, bem-vindos, Slay chegou. Bom, os réus, então, eram esse conjunto de líderes, os chamados grandes criminosos de guerra. Depois a gente vai ter outros julgamentos de Nuremberg, mas esse é o primeiro, o julgamento dos grandes. Também foram levadas a julgamento algumas organizações. Isso é estranho, porque era um processo penal contra organizações, né, contra pessoas jurídicas, portanto. O alto comando do Exército, o Partido Nacional Socialista, as SA, as SS, né, a Gestapo, todos esses foram levados a julgamento. E o mais esdrúxulo ainda, foi levado a julgamento como réu também o povo alemão. No final das contas, o povo vai ser absolvido. E isso é interessante, passando exatamente a ideia de que o povo como um todo não poderia ser responsabilizado, mas foi levado a julgamento. Falamos muito dos juízes na semana passada, representantes dos 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial, ou dos 3 vencedores mais a França, né? Alguns mais críticos diriam, mas nós tínhamos juízes, eram dois de cada país, o titular e o suplente, 2 juízes norte-americanos, 2 britânicos, 2 soviéticos e 2 franceses. Regra geral, juízes escolhidos entre a elite de jurisconsultos desses países. No caso dos soviéticos, eram militares, foram de uniforme, passaram o julgamento todo uniformizados e já haviam levado a sentença pronta no primeiro dia. Ministério Público, falei também, eram representantes dos 4 grandes vencedores na Europa, né?
Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França, e o Ministério Público deveria representar os vários países, os vários povos que foram vítimas do Terceiro Reich, da política nacional socialista contra aqueles povos. E estava configurado o tribunal. E aí, como eu assinalei na semana passada, foram 11 meses de sessões que às vezes levavam 13 horas corridas. Imagine uma sessão de 13 horas corridas. Né? Imagine uma sessão em que você começa 9 horas da manhã e sai 10 horas da noite. Foram 206 sessões. 206 dias, 403 sessões, né? Muito pesado, muito puxado, um julgamento extenso, milhares de documentos, falei disso na semana passada, e ao final as sentenças que variaram da pena de morte, da execução por enforcamento, isso os militares criticaram muito, porque os militares deveriam ser fuzilados, era a perspectiva, né? Direito jurídica que os militares fossem fuzilados, mas acabaram todos enforcados, os corpos foram incinerados e as cinzas jogadas em algum rio da Alemanha. Era essa sentença, não especificar a razão de ser do local onde seriam jogadas as cinzas. Né? E houve 3 absolvições, e tem o simbolismo disso também, afinal de contas, nem todos podiam ser considerados culpados. E houve penas que variaram de 10 a 10 anos, 15, a prisão, 10, 15, 20 anos e prisão perpétua. O último condenado de Nuremberg morre no início da década de 80, sozinho, na prisão de Spandau, que foi Rudolf Hess. E ele foi até o final da vida preso ali em Spandau. O Túlio está perguntando por qual motivo a França tornou-se um dos 4 grandes. Tem algo a ver com a atuação na Primeira Guerra? Não. A gente pode até conversar sobre isso numa outra ocasião, mas a França, por ser uma potência à época, inclusive uma potência colonial, e uma vez que os franceses, os britânicos acharam que seria importante ter a França como um dos 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial na Europa, até para conter um pouco a posição britânica de inferioridade, porque afinal de contas você tinha de um lado 2 potências, vamos dizer, não europeias, a União Soviética e os Estados Unidos, e na Europa mesmo, né, basicamente você tinha o Reino Unido ali. E aí, Churchill até insiste nesse sentido, a França foi o primeiro aliado do Reino Unido, o Reino Unido, o primeiro aliado da França na Segunda Guerra Mundial. Você tem razão, Túlios, desculpe, você tem razão, não podia se descartar do papel da França na Primeira Guerra Mundial também, mas questões políticas fizeram com que a França fosse colocada no mesmo nível dos outros 3 grandes. E isso vai se refletir, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU, né? No Conselho de Segurança da ONU. Churchill ficou muito preocupado em ficar sozinho, uma única potência europeia no Conselho de Segurança da ONU. Então, tem essas razões. Né? Falei das condenações e aí algumas particularidades. Né? A sentença da prisão perpétua ela era tão dura, talvez, quanto a pena de morte, porque o réu ficava isolado, completamente isolado. Ele tinha permissão de, periodicamente, uma vez por mês, falar alguns minutos com seus familiares, mas sempre sob supervisão. Ele não podia tocar em assuntos que não fossem assuntos de família, não podia falar, por exemplo, de questões contemporâneas, não podia falar sobre notícia, não podia falar da guerra, né? E sempre a uma distância, não podia haver o contato físico do réu com os seus familiares. Isso é muito louco, isso é muito louco. Rudolf Hess, por exemplo, até o final da vida, ficava sentado numa mesa e o seu filho no outro extremo da mesa, e aqueles poucos minutos que eles tinham eram para conversar amenidade, como é que está sua mãe, como é que está tal coisa, e era isso, né?
Então, do ponto de vista psicológico, aquilo era muito forte. E outra coisa, o simbolismo de Nuremberg ele é muito interessante, porque pode-se dizer que Nuremberg foi o último local da Segunda Guerra Mundial. O que eu estou querendo dizer com isso? O último local da Segunda Guerra Mundial, no sentido de que até o final, até a década de 80, quando Rudolf Hess morre, os 4 grandes cuidavam de Nuremberg. Era feito o rodízio entre os guardas da prisão, entre o controle da prisão, entre franceses, britânicos, americanos e soviéticos. Mesmo durante a Guerra Fria, no auge da Guerra Fria, era o único local, efetivamente, onde os aliados da Segunda Guerra Mundial continuavam aliados, foi Nuremberg, né? Nesse sentido, foi muito marcante. Alguns pontos interessantes. Eu comentei na semana passada a violação de alguns princípios, como a imparcialidade do juiz. Eu comentei sobre o princípio jurídico da anterioridade, os princípios da anterioridade, da legalidade, que só para quem não é de direito, estabelecem, isso são princípios universais, estabelecem que não existe um crime sem lei anterior que o estabeleça, e que não existe uma pena sem uma devida cominação legal prévia, né? Eu não posso chegar e dizer hoje que, ou melhor, amanhã chegar a dizer que todos aqueles que participaram da live do Joanisval no dia 29/11 são considerados culpados pelos crimes tais e tais que foram criados amanhã, né, que serão criados amanhã. Isso não pode existir. Isso não existe em sistema jurídico nenhum do mundo. Havia no sistema soviético, claro, porque os crimes surgiam à medida que era conveniente para o regime ditatorial, mas no restante do mundo não havia esse tipo de coisa. Os princípios da legalidade e anterioridade são princípios muito fortes. Houve críticas no sentido de que houve uma lei para os vencidos e uma para os vencedores. Afinal de contas, a União Soviética começa a Segunda Guerra Mundial, só a título de exemplo, ao lado da Alemanha, invadindo a Polônia. Os soviéticos, 15 dias depois da invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, pelos alemães, invadem a Polônia. Os soviéticos fizeram a guerra contra a Finlândia, né? E aí, nesse sentido, aquilo tudo é muito marcante. A proibição de não se usar argumentos de política internacional, né? Do tipo, nós começamos a guerra juntos, ou eles também cometeram crimes de guerra, por que não estão sendo responsabilizados e só nós? Impossibilidade de recurso, eu falei disso na semana passada, para se recorrer. Era uma corte que só tinha uma instância. Não havia uma segunda instância recursal, ainda que tratasse da vida das pessoas. As sentenças de morte, não haveria recurso das sentenças de morte a outra instância que não a do próprio Tribunal de Nuremberg. Então, são críticas ao tribunal que, inclusive, foram feitas por alguns juízes do tribunal. O professor Donadier de Vabre, que foi o juiz titular francês do tribunal, depois em 1947 ele dá um curso na Academia da Haia de Direito Internacional e ele coloca essa série de críticas. Ele registra isso como problemas significativos do tribunal. Então, se a gente pudesse resumir as críticas ao Tribunal de Nuremberg, é exatamente que o direito foi rasgado em Nuremberg. Foi por uma série de razões, uma série de imperativos, mas não houve. O direito foi muito violado, tanto o direito internacional como o direito penal em Nuremberg, naquele julgamento. Essa é a crítica ao tribunal, que é respondida com o seguinte argumento: se o direito foi violado, a justiça prevaleceu.
E isso é interessante. Aqueles que criticam, aqueles que defendem o tribunal, sempre chamam atenção para isso. Não se podia passar incólume, aqueles homens não podiam passar incólumes, ou não se podia deixar passar tudo aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial simplesmente por razões jurídicas, né? O Barão das Capivaras aqui, que vai fazer o nosso mini curso online sobre Guerra Fria, que eu estou sabendo, ele está dizendo que o próprio tribunal é uma violação ao princípio do juiz natural, sem dúvida. Eles criaram um tribunal para julgar pessoas após os fatos. Exatamente. Essa era uma das críticas, e o próprio juiz francês assinala essa crítica. Agora, a grande questão era, não dava para não fazer nada daquilo. E aí são os aspectos do hoje relacionados a Nuremberg, porque que Nuremberg é importante. Porque foi exatamente a partir de Nuremberg que se criou o grande precedente. Nuremberg, se o direito foi violado, a justiça era o que se buscava. E aí a gente tem a dicotomia justiça e política também. A necessidade de dar uma resposta ao mundo e encontrar os responsáveis, os culpados pela Segunda Guerra Mundial. Quem quer que fossem eles nesse sentido. Afinal de contas, os aliados haviam vencido e há um princípio da guerra que diz que ai dos vencidos. O direito do vencedor, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, de dispor sobre os vencidos é absoluto. É absoluto. E em Nuremberg, os aliados simplesmente podiam ter executado aqueles homens, mas era fundamental que houvesse um julgamento para mostrar ao mundo tudo aquilo que aconteceu. Era fundamental que aqueles crimes não passassem sem ser punidos. Os crimes de agressão, complô, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, criados em Nuremberg. Então, dentro dessa dicotomia direito e justiça, a gente entra também com a outra direito e política. Né? E direito e política. A Suzane está comentando, alguns alegam que é o Tribunal de Exceção. Eu acabei de falar disso, Suzane, um pouquinho antes de você chegar, né? Então, um pouquinho antes de você chegar, eu tinha comentado sobre isso. E aí, quem está chegando agora, eu lembro também que essa live vai estar disponível lá pela quarta-feira no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, lá no YouTube. Vá, veja o vídeo, se inscreva, curta, se inscreva no canal, divulgue o canal que você me ajuda. Viu, Suzane? Eu comentei sobre isso, sim, sem dúvida nenhuma, um tribunal de exceção. Mas não tinha como ser diferente. E Nuremberg marca também, o advento de uma nova ordem internacional. Uma nova ordem jurídica internacional, mas também uma nova ordem política. Uma nova ordem onde a guerra já não podia mais ser considerada um recurso legítimo dos Estados, né? Onde chefes de Estado poderiam ser responsabilizados pelos seus atos, né? Essa é uma nova perspectiva, né? Um advento de uma nova ordem internacional onde havia a previsão daqueles crimes estabelecidos em Nuremberg. Se o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade foram violados ali, a partir de então, aqueles crimes previstos em Nuremberg já existiam no direito internacional, né? E aí a importância de Nuremberg do ontem e do hoje, porque foi ali, naquele tribunal, onde se conceberam princípios do direito internacional e das relações internacionais modernas, atuais, pós-1945. Eu vou falar um pouco disso no nosso mini curso online sobre Guerra Fria. Lá vem ele falando do mini curso online sobre Guerra Fria. Falo sim, porque ainda dá tempo de você se inscrever. Ainda dá tempo de você se inscrever no nosso mini curso, que vai ser dia 1º e 8 de dezembro, das 20 às 22, completamente online, né? A turma já está formada, já tem um grupo legal lá, mas tem espaço para você também. Então, se você quiser se inscrever no nosso mini curso online, daqui a pouco a Beatriz vai colocar o link. Depois também é só clicar no link aí no meu perfil do Instagram e fica o convite. Vai ser bem legal. Opa, já fiz a inscrição. Muito bom, muito bom. Obrigado, Bia. Bia colocou aí o link.
Aguardem que tem muita coisa nesse minicurso, vai ser bem divertido. E eu falo dessa nova ordem jurídica, né? Eu falo dessa nova ordem jurídica, novos tratados são gestados a partir do Tribunal de Nuremberg, novos tratados. E aí eu lembro, por exemplo, as convenções de Genebra de 1949 sobre crimes contra a humanidade, crimes de guerra, aquelas convenções de Genebra, proteção de prisioneiros de guerra, proteção de náufrago, proteção de civis, né? Tudo aquilo dali foi reformulado. A gente tinha as convenções de 29, sem dúvida, mas é reformulado graças a Nuremberg. A Convenção sobre Genocídio de 1948 também é resultado de Nuremberg. E, de fato, em Nuremberg é a primeira vez em que se fala o termo genocídio numa corte. O termo genocídio havia sido cunhado um pouco antes, né? Mas é a primeira vez que aquilo se torna amplamente divulgado, né? Também é importante, pouca gente sabe disso, mas foi em Nuremberg que se mostrou ao mundo os crimes contra a humanidade cometidos pelos nazistas. Eu sempre gosto de fazer a diferença alemães e nazistas. Eu me irrito muito quando eu vejo alguém escrevendo forças nazistas combatendo na Segunda Guerra Mundial. Não. Crimes de guerra foram cometidos pelos nazistas. Que fique claro. Mas os exércitos eram os exércitos alemães combatendo. Era a marinha de guerra alemã. Era a Luftwaffe alemã. Não eram as forças nazistas. Vamos separar isso, porque muita gente fala bobagem aí. Luana está dizendo que está inscrita também. Bem-vinda, Luana. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal no nosso mini curso. Então, Nuremberg muda aquilo tudo. E Nuremberg é fundamental para influenciar as convenções sobre direitos humanos que vão acontecer depois, né? É fundamental para influenciar as convenções sobre a Convenção sobre Refugiados que vai acontecer depois, né? Nuremberg mostra o que foi a guerra. E Nuremberg estabelece regras que a ONU passa a adotar em 47 como princípios do direito internacional. É por isso que ele é o grande precedente. E ao final de Nuremberg, nós temos exatamente a proposta da criação de uma Corte Penal Internacional. Olha que interessante. A proposta de criação de uma Corte Penal Internacional exatamente para julgar criminosos de guerra e evitar um novo tribunal de exceção, como foi em Nuremberg. Claro que com a Guerra Fria, essa proposta ela fica adormecida e ela só ressurge depois que a Guerra Fria acaba. Depois que a Guerra Fria acaba, na década de 90, né, começam as proposições, começa a defesa da criação de um Tribunal Penal Internacional, que finalmente é criado pelo Estatuto de Roma de 98, e aí em 2002 começa a funcionar. O Supracílio está falando aí, o Barros está falando, né, Barros? O Tribunal Penal Internacional, exatamente. O Tribunal Penal Internacional só existe porque nós tivemos Nuremberg. O Tribunal Penal Internacional só existe porque nós tivemos o Tribunal de Nuremberg. O Estatuto do Tribunal Penal Internacional bebe no Estatuto do Tribunal de Nuremberg e é muito influenciado pelo Tribunal de Nuremberg. E não só do Tribunal Penal Internacional, mas o Tribunal Penal o Tribunal para o Extremo Oriente, né, criado logo depois de Nuremberg para julgar os criminosos de guerra japoneses na Guerra do Pacífico, e os tribunais que acontecem já na década de 90 em razão do conflito de Ruanda, né, e em razão do conflito da ex-Iugoslávia. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia é completamente referenciado em Nuremberg, assim como é o de Ruanda e assim como é o de Serra Leoa também. De modo que até o julgamento de Saddam Hussein, em 2003, até o julgamento de Saddam Hussein bebe em Nuremberg, porque ali o chefe de Estado estava sendo responsabilizado por crimes. Então é por isso que Nuremberg continua atualíssimo. Nuremberg continua atualíssimo 75 anos depois. 7 décadas e 5 anos depois, Nuremberg continua muito, muito atual.
né? Não dá para imaginar uma ordem jurídica hoje, portanto, não dá para imaginar as regras nas relações internacionais, nesse campo, sem a referência a Nuremberg. Né? Eu vou continuar falando disso, eu vou falar de Nuremberg um pouquinho no nosso mini curso online que a Suzane está pedindo para eu comentar, né? 1º e 2 de dezembro, das 20 às 22, e aí você fica o convite para você se inscrever. Então, e a observação final sobre aquele tribunal é a seguinte: se o direito foi violado em Nuremberg, a justiça foi feita. É o que dizem aqueles que defendem o tribunal de Nuremberg. E Nuremberg põe a pá de cal, encerra a Segunda Guerra Mundial. Nuremberg desfecha, põe fim ao mundo todo que chegou ao ápice durante a Segunda Guerra Mundial e dá início a uma nova era. Então, é por isso que esse julgamento é tão atual e é tão importante. Vamos dar uma olhada em algumas perguntas aqui. Eu estou vendo que tem pergunta. Professor, até que ponto... Espera aqui. A Operação Paperclip e outras que não conhecemos influenciou... o julgamento. Essa é uma pergunta interessante. Houve várias operações de inteligência durante a Segunda Guerra Mundial, né? E algumas delas relacionadas a assassinatos de líderes ou coisa parecida. Mas a criação do tribunal, ela acontece a partir da Conferência de Moscou em 43. Salvo engano, Moscou é 43. Onde os aliados se reúnem. Deixa eu ver se Moscou é 43. E já começam a chegar notícias, né? Do que estava acontecendo na Europa. 43, 1º de novembro de 43. Olha aí, novembro de 43. E aí, aquilo tudo chama atenção para a necessidade de encontrar responsáveis pelo conflito e punir aqueles que haviam cometido as atrocidades. Claro que sempre tem a questão política. Aí o Paulo, meu querido Paulo Roberto, que está na Cruz Vermelha hoje, no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? É uma senhora discussão no campo do direito e nós não temos unanimidade. Verdade. É muito polêmico. Eu disse mesmo até que os próprios juízes de Nuremberg tiveram discordância em muita coisa ali. Então, Nuremberg veio porque era preciso. Na Primeira Guerra Mundial, aproveitando a pergunta do Barão das Capivaras, que vai fazer o nosso mini curso online sobre Guerra Fria, na Primeira Guerra Mundial houve os chamados julgamentos de Leipzig, cidade de Leipzig. Se estabeleceu um tribunal, só que era um tribunal para os criminosos de guerra da Primeira Guerra Mundial, e que foi um tribunal para inglês ver, foi quase que um tribunal, foram poucos os levados a julgamento, condenados e a penas muito leves. Houve muitos casos de alemães condenados, oficiais das Forças Armadas, sobretudo do Exército, condenados pelos tribunais de Leipzig e que saíram da prisão pela porta da frente alguns dias depois da condenação. Então, em Nuremberg havia a preocupação também de que não se repetisse o que havia acontecido ao final da Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se que ao final da Primeira Guerra Mundial, e a gente falou disso numa live aqui há alguns dias, sobre o dia mais importante da história. Ao final da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918, o Kaiser, por exemplo, Guilherme II, imperador da Alemanha, ele abdica e vai embora para a Holanda. Que era neutra durante a Segunda Guerra Mundial. E lá ele ficou até o final da vida. Ele morre em 42, se não me engano, 41, 42. Mas ele nunca foi responsabilizado pela Primeira Guerra Mundial, né?
tentaram extraditá-lo, coisa parecida, mas a Holanda nunca entregou o Kaiser. Então, você tem essa discussão também. Não queriam repetir aquilo que aconteceu em Leipzig. Então, outra curiosidade que me veio aqui, ainda dá tempo, está quase acabando, mas ainda dá tempo de falar dessa outra curiosidade. Hermann Göring, eu acredito que talvez seja o único, eu não conheço o outro, o único caso de alguém condenado como criminoso de guerra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais. Né? O Tag está falando lá, tá mandando o Guten Abend dele, direto de Frankfurt. Olá, meu caro, tudo bom? Guten Abend, mané. O Göring foi condenado na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais como criminoso de guerra. E aí eu chamo a atenção para uma particularidade. Hermann Göring, durante o Tribunal de Nuremberg, se destacou pela sua liderança do grupo e pela forma como ele lidou, muito inteligente. Assim, os estudos dos psicólogos, e eu acho que foi o Márcio que falou no Gilbert, que foi psicólogo na prisão de Nuremberg, os estudos psicológicos e psicotécnicos feitos nos grandes criminosos que estavam em Nuremberg deixaram bem claro que todos aqueles homens que estavam ali tinham QIs muito altos, muito acima da média. Olha que coisa interessante. Inclusive, entre eles, houve uma certa competição para ver quem tinha o QI mais alto. Né? Mas realmente o QI dos homens que estavam ali sendo levados a julgamento era bem mais alto do que o da média. Fica uma curiosidade. Entre eles, o próprio Göring. E eu estou falando de Göring porque na Primeira Guerra Mundial, o Göring foi um ás da aviação. Foi um daqueles cavaleiros do ar na Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, ele nada mais faz na Primeira Guerra Mundial do que fazer parte da esquadrilha do Barão Vermelho, né? O Barão Vermelho, von Richthofen, né? E depois que o Barão Vermelho é abatido, que o Barão Vermelho morre na Primeira Guerra Mundial, o comandante da esquadrilha do Barão Vermelho é exatamente Hermann Göring. Então Göring vai ser herói da Primeira Guerra Mundial para os alemães, naturalmente, e considerado criminoso de guerra para os aliados, né, da Primeira Guerra Mundial. Mas Göring é quem vai suceder o Barão Vermelho à frente da sua esquadrilha, né, do Circo Voador, que era chamada a esquadrilha do Barão Vermelho. Né, e aí depois ele é condenado à morte no Tribunal de Nuremberg, né, em 46, e só que ele comete suicídio, ele arranja uma cápsula de cianureto, né? E aí ele comete suicídio algumas horas, um pouquinho antes da sua execução, de modo que os aliados não puderam executar Hermann Göring, ele mesmo se mata, né? E aquilo gera o caos na carceragem de Nuremberg. O comandante da prisão de Nuremberg é responsabilizado, porque a principal figura do tribunal de Nuremberg, o principal réu, era sem dúvida nenhuma Göring, que é condenado à morte e se suicida algumas horas antes de ser enforcado, né? Algumas horas antes do seu enforcamento. Né? Então, mais uma particularidade. A Suzane colocou assim: Göring gostava do atreta, sem dúvida nenhuma, ele estava nesse contexto sempre. Rommel também cometeu suicídio, a gente falou disso há algumas semanas, né? Quando a gente, em algum momento aqui, numa das nossas lives, a gente falou sobre a morte do Marechal Rommel. Eu me lembro, foi numa das nossas efemérides. O Tag Martins está comentando aqui: interessante que o local do tribunal em Nuremberg continua sendo utilizado regularmente para as audiências criminais e julgamentos. Sim, sem dúvida nenhuma, é o Palácio da Justiça em Nuremberg. Eu tive lá em 2012, se não me engano, e é bem interessante, sabe, porque eu fui a Nuremberg e eu falei: eu quero ir ao local. E aí eu cheguei na sala de audiências do Tribunal de Nuremberg
e estava com um funcionário do tribunal, né, que estava servindo de guia. Eu cheguei, parei e comecei a olhar, aquela sensação fantástica, né? Porra, eu tô aqui, né? Na sala do tribunal do Palácio da Justiça de Nuremberg, a nossa live, com isso eu vou acabar já já a nossa live, e aí eu fiquei olhando, e o funcionário prestando atenção, eu já tinha comentado que eu tinha escrito sobre Nuremberg, e aí eu olho para ele assim e eu digo: a configuração está errada. Tem alguma coisa estranha aqui nessa sala do Palácio da Justiça aqui de Nuremberg, onde foi feito o julgamento dos grandes criminosos. Tem alguma coisa errada. Aí ele sorri para mim e diz: sim, é porque nós mudamos a configuração. Né? Eles mudaram a disposição dos juízes, dos réus, e aquilo, ó, eu me arrepio quando eu conto isso, porque aquilo deu um bug para mim. Na hora que eu olhei, eu falei: não, mas não era assim. Os juízes não ficavam ali onde estão, os juízes ficavam ali, próximos à janela e tal, e os réus entravam por ali. Aí ele falou: não, foi isso mesmo, porque depois a gente mudou a configuração. Então, são coisas. Tágore Martins, sim, Tágore, são coisas que a gente percebe, mas é para quem conhece. Ele está dizendo assim: exatamente, eu faço doutorado na universidade lá e vou sempre que posso. Pô, é fantástico. Aquilo é fantástico. Depois nós temos que conversar sobre esse seu doutorado, viu? Porque eu estou querendo, assim que essa questão da pandemia se resolver, eu espero que seja breve, a vacina está chegando aí, eu quero ir a Nuremberg novamente, ao Palácio da Justiça, e novamente aquele local que para mim é tão marcante. É isso mesmo, Suzane, foi um jogo dos 7 erros aqui dali. Eu cheguei, olhei, eu falei: não, tem coisa errada nessa sala, não era assim não. Não era assim não. Sabe, que você olhar e dizer: não, os réus entravam, eram por ali, não era por aqui. Os juízes ficavam em tal lugar. E é pequenininho. O que mais me chama a atenção é que era uma sala relativamente pequena. Para quem vê as imagens, pensa que é uma área muito grande, né? Então vamos combinar de ir juntos, vamos. Eu tenho projetos para o ano que vem, né? E eu vou divulgar na hora certa aqui sobre algumas viagens temáticas para a Europa. E vou fazer o convite aqui também para a gente planejar com antecedência. Tá bom? Bom, já 6 horas, 6:02, nós já temos 1 hora de live. Então eu quero agradecer muito a vocês que nos acompanharam todo esse tempo, agradecer muito a vocês que nos prestigiaram hoje. Lembrando que todo domingo às 17 horas, aqui pelo Instagram, nós temos as nossas lives sobre os mais diferentes temas. E lembrando também que essas lives estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Joanisval BSB, tudo junto, entra no YouTube, digita Joanisval BSB e você chega no meu canal no YouTube. Então, vá lá, curta, se inscreva, mande para os amigos, mande para aqueles que para os desafetos também, mande para os desafetos também, né? Se você não gosta do cara e não gostou das minhas lives também, manda para ele só para encher a paciência, né? A dona Lívia está dizendo aqui que a filha dela mora em Berlim. Berlim é uma paixão. Berlim é uma cidade que me apaixona muito, muito. A Beatriz acabou de colocar o link para fechar, né? A Beatriz colocou o link para o nosso mini curso online. Meu caríssimo embaixador Eduardo Carvalho, muito bom tê-lo aqui. A Beatriz colocou o link para o nosso mini curso online sobre Guerra Fria, que começa na semana que vem, quer dizer, nesta semana, desculpa, na próxima terça-feira, 1º de dezembro, às 20 horas, eu aguardo você. Ainda dá tempo de se inscrever no nosso mini curso. Eu espero que você goste. A turma está formada, está tranquila, mas eu acho que é uma oportunidade, de fato, é uma oportunidade muito singular. Não sei quando é que nós teremos um outro mini curso como esse sobre Guerra Fria. Então, aguardo você. Divulgue o nosso mini curso e terça-feira, então, eu espero os amigos nesse mini curso online sobre Guerra Fria. E no próximo domingo, no mesmo horário, às 17 horas, aqui pelo canal,
Suzane, onde é que está o link? A Suzane está perguntando onde é que está o link. A Beatriz mandou aqui agora. E você também tem o link para o formulário de inscrição aí no meu perfil do Instagram, no meu perfil, onde tem a descriçãozinha do perfil, quem é o Joanisval e tudo. Tem ali o link. Você é só clicar naquele link, linktr.ee, linktr, tudo junto, .ee, e aí você consegue fazer a inscrição. Você consegue fazer a inscrição, tá bom? Uma boa semana a todos, uma boa semana a todos. Tenham uma excelente semana, fiquem com Deus. Aqueles que vão fazer, aqueles que a gente vai estar junto na próxima terça-feira, até terça, vai ser muito legal o minicurso. E os demais, até o próximo domingo, às 17 horas, por aqui pelo nosso canal do Instagram, pelo nosso perfil no Instagram. Até lá, Thalita também, Lívia, Suzane. Obrigado, meus caros. Até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos encerrar agora. Fiquem com Deus. Vamos ver se eu consigo encerrar esse negócio. Aí.